Olá, amiguinhos de Jesus! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O nosso assunto de hoje é a segunda parte da celebração eucarística. Hoje nós vamos falar sobre a liturgia da palavra. Bora pro vídeo então? Então, hoje nós falaremos da segunda parte da missa, que é a liturgia da palavra. Após o amém da coleta, a comunidade senta-se, aguardando antes o presidente da celebração dirigir-se à sua cadeira. A Eucaristia é o mistério da nossa fé. E a fé vem pela palavra de Deus, Romanos 10, 14. Daí a importância da pregação abrangida pela liturgia da palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. A palavra de Deus não é para ser lida, mas proclamada solenemente. A fé entra pelo ouvido. As leituras das missas dominicais variam a cada ano, repetindo-se a cada 3 anos. São chamados anos A, B e C. Em cada ano, meditamos o Evangelho. No ano A, segundo Mateus, no ano B, segundo Marcos e no ano C, segundo Lucas. O Evangelho segundo João intercala-se durante o ano em momentos mais fortes. Os 3 primeiros evangelhos fazem como que uma sinopse, um resumo dos fatos acerca da vida de Jesus. São por isso chamados de sinóticos. O evangelho escrito por São João focaliza outros fatos e palavras de Jesus, destacando a sua divindade e penetrando mais o mistério do Filho de Deus. A liturgia da palavra ela é tão importante quanto a liturgia eucarística e deve ter um lugar reservado para a proclamação, a mesa da palavra. Então vamos lá. A primeira leitura, como que ela é? A primeira leitura em geral, ela é tirada do Antigo Testamento, onde se encontra o passado remoto da história da salvação. Em alguns tempos litúrgicos também são tiradas de outros livros do Novo Testamento, que não sejam os evangelhos. Depois, em seguida, nós temos o Salmo responsorial. É uma resposta cantada ou recitada à mensagem proclamada. Ou ainda, uma oração da leitura ajudando o povo a rezar e a meditar na palavra de Deus que acabou de ser proclamada. Ela não pode ser substituída por outros cânticos que não sejam inspirados no salmo previsto. Depois, a gente tem a segunda leitura. Em geral, é uma carta retirada do Novo Testamento. Só é proclamada em missas dominicais ou de dias festivos, não nas missas feriais, ou seja, no meio da semana. Assim, a liturgia da palavra, no decorrer das missas do ano, nos dá uma visão de toda a história da salvação, recordando quase toda a Bíblia. Em seguida, nós temos o canto de aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele se torna presente na proclamação do Evangelho. Aclamar é aplaudir com alegria. Então, o canto de aclamação ao Evangelho é uma espécie de aplausos para o Senhor que vai nos falar. Para expressar essa alegria, podemos bater palmas, expressando a fé e a alegria em ouvi-lo. Proclamação do Evangelho. Antes da proclamação do Evangelho, pode-se também fazer uma procissão com a Bíblia ou o lecionário e as velas. Para se dar mais destaque ao anúncio da palavra de Jesus, 2 ministros, acólitos ou coroinhas podem segurar uma vela em cada lado do ambão. O diácono, e na falta deste o padre, proclama em um lugar mais elevado para ser visto e ouvido por toda a assembleia, que deve estar em pé, numa atitude de expectativa para ouvir a mensagem. É como se o próprio Jesus se colocasse diante de nós para nos falar do que mais nos interessa. Então o diácono ou o padre saúda a assembleia, o Senhor esteja convosco, e todos respondem, Ele está no meio de nós. E o diácono ou o padre continua, Evangelho de Jesus Cristo escrito por, e aí ele cita o evangelista do dia. E todos respondem, glória a vós, Senhor. E ao final do evangelho proclamado, o diácono ou padre diz, palavra da salvação, e beija a Bíblia. E todos respondem, glória a vós, Senhor. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus
e a põe em prática. Lucas 11, 28. Depois nós temos a homilia ou a pregação. É a interpretação de uma profecia ou a explicação dos textos bíblicos das leituras proclamadas. Os próprios apóstolos, depois de ouvirem as parábolas, pediam a Jesus que lhes explicasse o que elas queriam dizer. Assim também é o povo de Deus, que precisa de alguém que lhes explique as Escrituras. Ouvindo o que lia o profeta Isaías, disse-lhe: porventura entendes o que lês? Ele respondeu: como é que vou entender se ninguém me explicar? Atos 8, 30b a 31a. As Escrituras não são de simples compreensão e não estão sujeitas a interpretações particulares, mas tão somente da igreja que Cristo fundou sob o primado de Pedro. Pois, antes de tudo, deveis saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia se proferiu por vontade humana, mas foi pelo impulso do Espírito Santo que homens falaram da parte de Deus, segundo Pedro 1, 20 e 21. É o que ele fez em todas as epístolas em que vem a tratar do assunto. Nelas há alguns pontos de difícil inteligência, que homens ignorantes e sem firmeza deturpam, não menos que as demais escrituras para sua própria perdição. Segundo Pedro 3,16. Logo após a proclamação do Evangelho e a pregação, nós temos o creio, que é a nossa profissão de fé. Crer em Deus é confiar nele. Com creio, a comunidade afirma que crê na palavra de Deus que foi proclamada e está pronta para pô-la em prática. É como um juramento público. Há dois textos diferentes para a profissão de fé: o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. O primeiro vem do tempo dos apóstolos, é um resumo das verdades de fé professada pelos primeiros cristãos. É também mais curto e mais recitado nas missas no Brasil. O símbolo niceno-constantinopolitano surgiu no século IV a partir da heresia de Ário, que, em sua heresia, o que é heresia? Negação de verdades de fé. Diz que Jesus era apenas homem, não Deus. Então a igreja, no concílio de Nicéia, no ano 325, colocou no creio algumas palavras a mais, acentuando a divindade de Jesus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Alguns anos depois, Macedônio, outro herege, negou a divindade do Espírito Santo. A igreja reafirmou essa divindade a partir do Concílio de Constantinopla, no ano de 381. Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Assim se formou esse símbolo, surgido após os concílios de Nicéia e Constantinopla. É uma síntese das verdades fundamentais da fé para manter os cristãos unidos, à medida que iam se espalhando pelo mundo. No Brasil, o símbolo niceno-constantinopolitano é recitado apenas em alguns domingos, geralmente quando se fala de Jesus como Messias, o Filho de Deus. E aí nós finalizamos a liturgia da palavra com a oração dos fiéis. É uma oração universal. No início da missa existe a oração da coleta, uma oração presidencial breve, a fim de colocar a Assembleia em clima de fé para ouvir a palavra de Deus. A oração dos fiéis é um espaço mais abrangente, para que os fiéis coloquem publicamente suas intenções. Após ouvirmos a palavra de Deus e de professarmos a nossa fé nessa palavra, nós colocamos em suas mãos, nas mãos de Deus, as nossas preces de modo oficial e coletivo. Nessa oração, o povo exerce sua função sacerdotal, suplicando por todos os homens, incluindo as seguintes intenções: pelas necessidades da Igreja e do Papa, pelos governantes, legisladores e magistrados, pois eles têm um poder temporário e devem servir ao povo, pelos que sofrem qualquer necessidade, especialmente pelos doentes, e pelas necessidades da comunidade local. A equipe de liturgia deve tomar a iniciativa de ver as intenções da comunidade incluídas na oração, possibilitando que a fé expresse algo mais concreto e vivencial. Na oração dos fiéis, ou oração da comunidade, a introdução e a conclusão são feitas pelo presidente da celebração.
As outras preces são feitas pelos fiéis em voz alta, expressando a fé viva e alegria de toda a comunidade, unidade num só coração e numa só alma. Durante a oração dos fiéis, todos ficam de pé, a posição própria do orante e como rezavam os primeiros cristãos. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Na nossa próxima semana, nós vamos falar sobre a liturgia eucarística. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com seu amiguinho e vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus a toda criatura.